Olá, queridos e amados irmãos em Cristo Jesus. Mais uma vez, eu, Pastor Medeiros, preparei mais um esboço de pregação para você usar aí nas suas ministrações. Hoje o esboço é sobre, olha o tema da mensagem, da febre ao serviço. Quando Jesus toca nossa casa. Vou falar sobre a febre da sogra de Pedro. Se esse tipo de vídeo será relevante para você, verifique se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, deixe aquela curtida, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas também possam ser alcançadas pela palavra de Deus. Vamos para a tela do nosso computador, acompanhe aí o passo a passo. Bom, vindo para a tela do nosso computador, vou repetir mais uma vez o tema. Da febre ao serviço. Quando Jesus toca a nossa casa. O texto base você vai encontrar esta passagem, essa história em Mateus, em Marcos e também em Lucas. Deixei aqui as 3 referências. É importante você ler os 3 para que você possa compreender melhor cada detalhe. Introdução. A primeira cura registrada por Jesus dentro de uma casa não foi em uma multidão, nem em um templo, mas no lar de um discípulo. A sogra de Pedro estava prostrada por uma febre, incapacitada, silenciosa, mas não esquecida. Essa narrativa nos ensina que Jesus não cura apenas para aliviar a dor, mas para restaurar o propósito. Quando ele entra na casa, ele toca a enfermidade, repreende a causa e devolve a dignidade do servir. Vamos para um pequeno contexto histórico. O episódio ocorre em Cafarnaum, que foi a base do ministério de Jesus na Galileia. A casa era de Simão Pedro, um pescador simples, casado, o que refuta a ideia de celibato apostólico. No mundo judaico do século I, a mulher doente era duplamente vulnerável, pela enfermidade e pela incapacidade de cumprir seu papel doméstico. Já era difícil ser mulher naquela época pelo preconceito, ainda mais enferma. Complicado, né, irmãos? Então vamos diretamente para o primeiro tópico. Tópico de número 1. Jesus entra na casa e se importa com o que é íntimo. Marcos 1:29, né? Jesus sai da sinagoga e entra na casa de Pedro. Ele não é apenas o Senhor do culto, mas também o Senhor do lar. Deixa aqui concordâncias bíblicas. Apocalipse 3:20 diz: Eis que estou à porta e bato. Atos 16:31, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Então Jesus não apenas ele é Deus que entra nos cultos, né? Mas sim também ele entra nas casas para fazer o milagre. Vou deixar aqui uma lição pessoal. Jesus se importa com o que acontece entre 4 paredes, longe dos aplausos e dos púlpitos. Não adianta servir na sinagoga se Jesus não tem liberdade dentro de casa. Então, eu tirei como base aqui, quando Jesus entrou na casa da sogra de Pedro, né? Então, veja ali que Jesus curou a sogra de Pedro daquela febre. Isso nos mostra o quê? Que Jesus, ele entra na casa, ele quer trabalhar dentro dos nossos lares. Olha que interessante, não adianta servir na sinagoga se Jesus não tem liberdade dentro de casa. O que eu estou tentando dizer com esse esboço? Tem muitas pessoas que ela só é crente fora de casa, ela só é cristã dentro da igreja, mas dentro de casa ela não é. Ela precisa ser liberta dentro de casa, tem muitas coisas que ela precisa ser transformada e libertada. Ou seja, Jesus quer curar dentro de casa, ele quer trabalhar dentro desta casa. Muitas das vezes essa casa também aponta para a casa espiritual, que somos nós, o templo do Espírito Santo. Está lá em 1 Coríntios 3,16, tá bom? Então, é importante deixar Jesus trabalhar dentro do nosso íntimo, do nosso ser. Lembra, aquela febre é uma febre interna, não dá para se ver a febre. A febre você não se vê, apenas as suas manifestações através do corpo, né, da febre, do corpo físico, mas ela é escondida. Então, quantas pessoas que estão com essa febre espiritual doentes dentro de si, até mesmo emocionalmente, e ninguém sabe. Então, Jesus precisa primeiro cuidar desta casa para que a gente possa alcançar os de fora e o nome do Senhor Jesus ser glorificado, tá bom? Espero que você me entenda nesse primeiro tópico. Vamos para o tópico de número 2. Jesus repreende a febre. Isto fala o quê? A autoridade sobre a causa. Lucas 4,39, né? Inclinando-se para ela, repreendeu a febre e esta a deixou. Febre não tem ouvidos, mas Jesus fala com autoridade. A febre é tratada como algo hostil, não apenas um sintoma natural. Aponta para o poder do Messias sobre doenças, criação e consequências do pecado. Olha a autoridade de Cristo Jesus. Qual é a lição
pessoal aqui. Jesus não trata apenas os efeitos, ele confronta a raiz. Há febres, olha a aplicação pessoal, há febres emocionais, espirituais e ministeriais que só cessam quando Jesus as repreende. Então, assim como Jesus curou, desde a raiz ele removeu aquela febre na vida da sogra de Pedro, quantas pessoas estão com a febre, né, ministeriais, febre emocionais, né, febres espirituais? Mas quando Jesus ele entra nessa causa, nessa situação, ele remove desde a raiz. Jesus, quando faz o milagre, Jesus é o médico dos médicos. Ele é um médico que não deixa sequela. Ele não deixa cicatriz nesse sentido. Jesus é o cirurgião perfeito. Talvez estou falando com alguém que precisa ser curado, e o Senhor Jesus vai te curar em nome do Senhor. Ele vai restaurar esta febre espiritual em algumas áreas da sua vida, tá bom? Toma posse desta palavra. Vamos para o tópico de número 3. A cura foi imediata e completa, que eu acabei de falar. Lá Marcos 1,31. A febre a deixou e logo se levantou. Não houve convalescença nem fraqueza residual, ou seja, não resistiu. Não é aquele negócio de Jesus curar e a pessoa ficar com sintoma. Não, ele cura por completo. Deixa aqui duas concordâncias. O paralítico se levanta imediatamente, está lá em João 5, do 8 ao 9. Os 10 leprosos são purificados ao obedecer Lucas 17, versículo de número 14. Qual é a lição? Quando Jesus cura, ele restaura por inteiro. Deus não faz remendos espirituais, ele faz restauração plena. Então, o que Deus está dizendo aqui? Ele faz restauração completa, ele cura por completo, ele não deixa sequela. Ele é o cirurgião e o médico perfeito que você precisa. Tá? Jesus nunca faz nada pela metade, ele faz por completo. Amém? Está dizendo que ele vai fazer a obra completa sobre a tua vida ou na vida de alguém que está esperando um grande milagre. Toma posse desta palavra. Vamos para o tópico de número 4. Quem é curado se levanta para servir. Mateus 8,15. Então ela se levantou e passou a servi-lo. A cura não terminou na cama, terminou no serviço. A cura tem o maior propósito, salvar e nos levantar para servirmos com alegria. Está muito bem claro aqui o propósito desta cura. Olha a lição e aplicação. Quem experimenta o toque de Jesus não volta à passividade. A verdadeira cura gera gratidão e expressa em serviço. Quando Jesus curou a sogra de Pedro, imediatamente ela se levanta e já vai trabalhar, já vai servir. A vontade dela era servir Jesus. Mas como ela estava impossibilitada por causa da febre, então após ela ser curada, ela já vai diretamente pôr a mão na massa. Então, o propósito de Jesus curar, primeiramente, é salvar a nossa alma. E qual é a forma de gratidão por esta cura, por esta salvação ou por esta restauração? Servi-lo, entregar a nossa vida ao Senhor Jesus, servi-lo, ou seja, voltar a exercer a função que exercemos antes dessa doença que chegou, para que possamos cumprir a obra do Senhor Jesus, segui-lo como ele deixou orientado na sua palavra. Então, talvez Jesus quer curar você, mas você está pronto, disposto a voltar para Cristo? Você está disposto ou disposta a voltar a servir, a exercer a função do chamado que Deus fez sobre a tua vida? Medite nisso, tá bom? Vamos fazer uma conclusão para nós terminar. A sogra de Pedro nos ensina que Jesus entra na casa, toca a enfermidade invisível, repreende o que nos consome, restaura com poder e nos levanta para cumprir nosso propósito. Bendito seja Deus. O último chamou a atenção. E nos levanta para cumprir o nosso propósito. Então Jesus quer curar você, quer te tirar dessa situação, para que você volte para a tua presença, volte a exercer o teu chamado em nome de Jesus. Amém? Deus vos abençoe em nome do Senhor Jesus. Não se esqueça, clica nos outros vídeos para você ser abençoado pelos outros sermões, para te ajudar aí a ministrar a palavra de nosso Deus. Deus abençoe, até o próximo vídeo, claro, se Deus permitir. Um forte abraço, até o próximo vídeo.